o que eu aprendi em alguns anos de terapia. Eu quero compartilhar com você o que eu escrevi. Eita, derrubei tudo. O que eu coloquei nesse caderno, mas não só nesse caderno. Mas esse caderno aqui, mais ou menos, é um resumo das coisas que eu aprendi durante anos de terapia. Eu coloquei em outros cadernos, eu tenho cadernos antigos, alguns mais anotados, outros menos anotados. Esse aqui é o da última terapia que eu comecei a fazer. Na verdade, foi semana passada. E eu já consegui entender muitas coisas que se repetem. E eu percebi que a gente não deve parar de fazer terapia. Eu aprendi isso, é um aprendizado que eu tô compartilhando com você. Mas então eu quero compartilhar com você alguns pontos que eu aprendi que não servem só pra mim, mas eles vão servir pra você. Que o objetivo aqui desse vídeo não é falar de mim, mas é falar de você. É falar quais são as dores que eu passei pra que você não precise passar por essas mesmas dores. Ou se você passar por algo parecido, você saber o que fazer. Então, quando eu cheguei na frente da minha psicóloga, eu relatei aqui inúmeros problemas que eu tenho. Então, tipo, essa página aqui eu não vou mostrar, mas eu coloquei problemas aqui em cima. Aqui em cima são problemas. Aqui embaixo são episódios. Ou seja, esses aqui são os problemas que eu percebo. E esses aqui são os episódios que eu passei. E eu percebi que esses problemas meio que ou se demonstraram nesses episódios, ou se agravaram nesses episódios. Então, ou esses problemas levaram a esses episódios, ou esses episódios geraram esses problemas. É meio que uma via de mão dupla. Mas aí eu percebo alguns pontos que, depois na sessão 1, que aqui é a sessão 1, e aqui são as páginas matinais. Então, se você não sabe o que são páginas matinais, olha meu último vídeo, né? Eu vou deixar marcado aqui em cima, para você poder ver as páginas matinais. Elas me ajudam demais e vão te ajudar também. Mas, nessa sessão aqui, eu aprendi alguns pontos que eu quero compartilhar com você. E o primeiro do ponto é dificuldade de aceitar ou demonstrar fragilidade. Acho que esse aqui é o primeiro ponto que nos leva a termos problemas na vida. Mas como assim problemas na vida? Não vem de agora, mas vem de mais tempo. E eu acho que isso é mais exacerbado ainda na cultura masculina. E isso não sou só eu que estou falando, mas vem de estudo, do que eu acabei estudando, do que eu acabei atendendo também como terapeuta. Mas conversando também com outros profissionais, eles dizem que geralmente esse ponto de não querer demonstrar fragilidade ou ser invulnerável, né? Geralmente vem de uma cultura masculina. E aí você pode até argumentar, porque vem de uma cultura machista e tal, mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero falar que muitas vezes os homens, eles devem ser, né? Vou colocar aqui não exatamente minha ideia, mas vou colocar aqui o que foi nos passado, né? Então o homem, ele deve ser o pilar do lar. Logo, se eu sou o pilar do meu lar, eu não posso ser fraco, eu não posso demonstrar fraqueza, porque logo as pessoas dependem de mim. Eu pausei porque chegou meu milkshake. Milkshake muito bom. Mas vamos lá, onde é que a gente tava? Tá falando sobre a fragilidade. Então, foi criada essa ideia de que o homem não pode ser frágil, o homem tem que ser forte. E claro, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Você tem que superar a você mesmo todos os dias, como muitos filósofos dizem. Mas acredite, quando você tá com dificuldade, como eu tive dificuldade, não é errado você pedir ajuda. E também não tem problema nenhum de você olhar para as pessoas certas, isso é muito importante. Você olhar para as pessoas certas e falar assim, eu não estou dando conta de levar tudo isso sozinho. Por que eu digo isso? Eu sou filho único e eu sempre fui super protegido. Essa ideia de eu ser super protegido meio que me fez... eu fui criado, vamos dizer assim, numa casca, né, de perfeição. E meio que na minha mente, quando eu cresci, eu entendi que eu tinha que ser perfeito. Por quê? Porque eu olhava para meus amigos, olhava para as pessoas do meu lado, que tinham sofrido pra caramba, e eles estavam bem. Então, na minha cabeça, de criança, eu entendi o seguinte, né? Claro que não foi nesse nível de conhecimento, mas foi mais ou menos que eu entendi. Quem sou eu pra reclamar da vida, reclamar que alguma coisa tá errada, se minha vida sempre foi perfeita, eu sempre fui super protegido, sempre super cuidado, ganhava tudo, o videogame era só meu. Quando eu ficava de castigo, o meu castigo, meu pai falava que ia passar um dia sem videogame, eu ficava 30 minutos, eu já voltava a jogar, porque meu pai ficava perto de mim. Então, por mais engraçado que isso seja,
Isso me fez acreditar que eu não podia sofrer, que eu tinha que estar bem o tempo inteiro, porque eu não tinha motivo pra sofrer. Logo, em 2016, quando eu tive a depressão, eu tive a pior depressão da minha vida. E logo eu falava que não ia conseguir sair daquilo. Eu até cheguei a ponto de falar que eu queria tirar minha própria vida porque eu não conseguia sair daquilo. Por quê? Porque eu demorei muito tempo pra aceitar que eu não estava conseguindo sair daquilo, que eu não estava conseguindo dar conta sozinho. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que não tem problema você demonstrar fragilidade, você demonstrar não, mas eu digo, falar assim, ó, não estou dando conta disso sozinho. Adendo para as pessoas certas. Você não vai querer falar para o mundo inteiro que você está assim. Você quer falar para as pessoas certas, para pessoas que você ama, para as pessoas que você sabe que vão te ajudar, para um profissional que vai estar treinado para isso. São as pessoas que você vai querer falar e essas pessoas vão saber como te ajudar. Então, o primeiro ponto que eu aprendi é aprender que eu não sou perfeito o tempo inteiro e você também não é. E você vai ter coisas na vida que você não vai dar conta de fazer sozinho e você vai precisar de ajuda. Então, esse é o primeiro ponto que eu entendi. E eu quero que você entenda isso também para você não precisar sofrer o quanto eu sofri. Segundo ponto. A gente vive hoje numa comunidade não, né? Mas numa sociedade que ela se cobra demais por padrão, assim, eu acho. E de novo eu vou entrar naquele assunto de algo que eu falava muito, inclusive antes de eu estar nesse novo momento que eu tô aqui, no meu canal novo, no meu Instagram novo. Se você não acompanha meu Instagram, tá na descrição aqui. Eu falava muito sobre alta performance. E eu falar sobre alta performance literalmente me matou. Como assim me matou? Porque é difícil a gente desconectar a palavra alta performance realmente de tarefa, trabalho, e eu sou uma máquina e eu tenho que produzir. É muito difícil, porque todo mundo que fala sobre alta performance, não vou falar todo mundo, mas vai, 90% das pessoas que dizem falar sobre alta performance, elas focam na tarefa, resultado. E de repente você pensa que você é uma máquina. Só que você, na verdade, é um bolo de carne. Literalmente, você é um bolo de carne. Se você parar pra pensar, é assim que um leão te vê, um bolo de carne. É assim que qualquer animal selvagem nos vê, um bolo de carne. O seu cérebro nada mais é do que um bolo de carne. Então se você... Eu lembro quando eu tava estudando... quando eu estava estudando não, né? Porque eu estudo. Mas eu tive uma aula com um professor que ele falou assim, olha, vamos deixar tudo de lado, vamos deixar toda essa questão de lado e vamos ao exato ponto do que é um cérebro. É um bolo de carne. É um bolinho de carne que recebe estímulo e responde a estímulo. Recebe estímulo e responde a estímulo. Isso que é o cérebro. E eu levo isso pra mais além da vida. Eu levo pra você... Não é só o seu cérebro, você é um bolo de carne. Então por que você tá se cobrando demais? Se você é um bolo de carne. Se você estiver numa... Sei lá, você vai na África fazer lá uma expedição e você cai do seu caminhão e você tá lá e um monte de leão te vê. Qual é a diferença entre você e o Elon Musk? Não existe diferença. Não existe diferença. Os leões eles vão te ver como bolo de carne, como vão ver o Elon Musk como bolo de carne. Então, por que eu tô trazendo essa analogia, tipo, exagerada, né? Pra você entender que você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa se cobrar como uma máquina. Que no final das contas, você é só mais um bolo de carne. Então, eu quero deixar bem claro porque essa frase que eu tô te trazendo, ela precisa ser bem posicionada. Como assim posicionada? Se a gente for para um lado extremo, né? Então não vou mais fazer nada na minha vida. Não é isso que eu tô falando. O outro lado extremo, vou virar uma máquina e virar um hiperprodutividade e só vou medir cada minuto do meu dia para ser produtivo em cada segundo do meu dia. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de algo moderado, no meio termo. Você precisa entender e você precisa não se cobrar tanto como a sociedade pede pra você se cobrar. Como muitos autores, muitos treinadores hoje, famosos, falam que você tem que buscar alta performance a todo custo. Que é o alta performance. E fazem você até se sentir culpado, falando assim, você tá jogando sua vida fora. Você tá perdendo tempo com seu filho. Você tá perdendo isso com aquilo. Ok. Você pode realmente estar fazendo isso. Você pode estar viciado no celular, você pode estar com isso e aquilo. Mas isso é perigoso, porque já atendi pessoas, inclusive pessoas que atuavam comigo, entraram nessa noia de alta performance e ficaram doentes. Porque você começa a olhar e começa a ver que
É impossível você manter isso a longo prazo, de algo tão perfeito, uma vida perfeita. Não dá. Então não se cobre demais. Se cobre um pouco menos. Isso eu tô falando pra mim. Eu tô falando pra você, mas tô falando pra mim. Tá? E aí, outro ponto, você se questionar, e aqui eu acho que é muito importante. Vou até tomar mais um gole de milkshake. Milkshake de ovo maltino. Ovo maltine. Muito gostoso. Terceiro ponto. Quando você está passando por uma crise, a nossa tendência natural é ficar muito chateado, muito puto com a crise. Porra, que merda, tô de novo ansioso, tô de novo com crise de pânico. Tô assim. E a nossa tendência natural é essa. Mas eu convido você não a romantizar a crise ou romantizar o problema. Não romantize o problema. Ele é um problema. Ele tem que ser resolvido. Mas se questione o que essa crise está tentando te ensinar. O que essa crise de pânico, o que essa ansiedade, o que esse burnout? Eu lembro uma vez que eu tava conversando com um colega que ele tava nessa noite de alta performance e ele foi parar no hospital com burnout. E aí ele começou a falar, quando ele estava no hospital, ele começou a se questionar o que aquele burnout tinha ensinado pra ele. E tinha ensinado justamente esses pontos que a gente tava falando aqui. De não querer ser perfeito. De não querer criar uma vida como se fosse o Cristiano Ronaldo, que você não é o Cristiano Ronaldo. Ah, porque eu quero ter uma vida de atleta. Até eu tava ouvindo um treinador falando, a minha vida é de atleta olímpico. Ok, parabéns. Mas se você, 95% da população, tentar ter essa vida de atleta olímpico, provavelmente você vai ficar doente. Essa que é a verdade. Você não vai conseguir ter essa vida de atleta olímpico, você que tem uma vida normal, você que trabalha, você que é CLT, você que faz isso, você que faz aquilo, você não consegue ter uma vida de atleta. E se você tentar ter essa vida de atleta dentro de você ser CLT, você vai ficar doente. Como eu fiquei doente tentando fazer isso também. Então, se pergunte isso, o que essa crise ela tá tentando te ensinar? O que essa crise tá tentando te ensinar? Porque sempre a crise ela tá tentando te ensinar alguma coisa. Então, se você quer ficar bom em alguma coisa, a minha sugestão é: fique muito bom em ser você mesmo. Fique muito bom em ser você mesmo. Se você ficar muito bom em ser você mesmo e ficar muito boa em ser você mesma, você vai ver que a vida fica muito mais leve. E a partir do ponto que a vida fica mais leve, você consegue ser mais produtivo também. Porque quando você começa a fazer essa reflexão sobre as coisas que você gosta, ou o caminho que você quer seguir, e adendo, quando eu digo as coisas que você gosta, eu não tô falando pra você, eu gosto de fumar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então eu vou fazer isso. Não, não é isso que eu tô falando. Coisas que você gosta e coisas que te fazem bem. São coisas, né? Coisas que você gosta, coisas que você fazem bem, te faz bem. Se você gosta de algo que não te faz bem, você tem um problema. E esse problema precisa ser resolvido, precisa ser trabalhado. Você precisa entender como trabalhar isso. E esse é um ponto também que a terapia vai te ajudar. Você trabalhar esse ponto de coisas que você gosta e não te fazem bem. Mas então esse é o terceiro ponto. É você ser muito bom em ser você mesmo. Você ficar muito bom em ser você mesmo. E esse ponto de você ser muito bom em ser você mesmo te ajuda a diminuir a expectativa que você acredita que as pessoas têm sobre você. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, quando você... Tá lá, então vamos lá. Primeiro, aceitar a fragilidade. Aprender a demonstrar fragilidade para as pessoas certas. 2, não se cobrar tanto, entender que você é um bolo de carne. Você é um bolo de carne. Então, para de querer ser o super produtivo. Entenda que existem ferramentas de produtividade, sim, só que elas vão de acordo com a sua rotina, com você. Você precisa de ferramentas de produtividade feitas sob medida para você. Não adianta pegar ali, sei lá, abre o Tony Robbins, abre o Paulo Vieira, abre o Pablo Marçal, e aí você quer fazer exatamente aquela rotina que o cara tá fazendo porque você quer ficar daquele jeito. Provavelmente você não vai conseguir, vai ficar doente. Então não faça isso. Então não se cobre demais, entenda que existe o seu tempo e o seu caminho para você seguir. 3, quando você está passando por uma crise, pergunta o que essa crise está tentando te ensinar. Então você está com crise de ansiedade, o que essa crise está tentando te ensinar? E aí existem muitos pensadores, né, que dizem que a ansiedade e o pânico é quando você se desconectou de você mesmo. Então pensa, por que você está tão desconectado de você mesmo, de você mesmo? O que você está fazendo que você se sente tão desconectado? É o seu trabalho que você não gosta? O que é exatamente? O que você está fazendo que você se sente tão desconectado de você ou de você mesma? Né? Então,
esses são os pontos. E aí, eu falei 4, 3? Foram 3 ou 4? Acho que foram 4, né? 3 ou 4. Independente. Quarto ou quinto ponto, já não sei mais. Fique muito bom em ser você mesmo. Ou você mesmo. E como é que você faz isso? Você busca as coisas que realmente te fazem se sentir realmente feliz. Ponto. Importante. Eu digo coisas que fazem você feliz, não alegre. Então, quando você busca aquilo que te faz feliz, você começa a nutrir a sua alma. Felicidade é nutrir a alma. Alegria, por exemplo, sexo com qualquer pessoa me traz alegria, me traz um bem-estar momentâneo. Agora, você encontrar alguém que vale a pena você lutar, que você tem um amor construído, isso nutre a sua alma. Felicidade. Vou sair final de semana, encher minha cara de bebida e com um monte de amigos ali que querem me fazer fumar, que fazem isso, que são más companhias. Pode até trazer uma alegria momentânea. Agora, quando você se reúne com amigos, que vocês têm conversas produtivas, que um tá ajudando o outro, que vocês se sentem realmente cuidados um pelo outro, isso alimenta a sua alma. Então, busque aquilo que te faz feliz, que te faz bem realmente, não aquilo só te deixa alegre, que acho que é o quarto ou quinto ponto. E aí, o quinto e último ponto é você entender pra você, e esse aqui eu acho que é um ponto mais importante. Vamos dizer que é um ponto mais importante. Técnica de marketing, falar que o último ponto é mais importante. Devia ter falado isso no vídeo, não falei. Mas você entender uma coisa muito importante. Você entender o seu processo de diferenciação. Então, o último ponto é o processo de diferenciação. O que isso quer dizer? Para de querer se identificar com as pessoas. Você quer se identificar com o Tony Robbins, você quer se identificar com, sei lá, o Cal Newport, que é o cara da produtividade. Você quer se identificar com o Paulo Vieira, você quer se identificar com o Paulo Marçal, você quer se identificar com, sei lá, o Wendel Carvalho. Não se identifique com as pessoas. Não faça isso, isso tá errado. Você pode até se espelhar em alguém, mas você não pode se identificar, você não pode querer se tornar essa pessoa. Eu lembro quando eu fiz os cursos da Febracis, eu queria até imitar o jeito que o Paulo Vieira falava. Até o ponto que meu amigo falou, olha, para de ser o Paulo Vieira e começa a ser o Ângelo. Aí eu falei, pô, mas o que esse cara tá falando? E eu comecei a ver os vídeos e eu fazendo palestra, eu falei, porra, eu tô exatamente o Paulo, que merda. Que bosta. Não é mais o Ângelo que tá ali, é o Paulo Vieira. Na verdade não é o Paulo Vieira, né? É uma cópia do Paulo Vieira. E é pior ainda. Pior ainda você ser a cópia de alguém. Então é melhor você ir lá e falar merda, sendo você mesmo, do que você imitar alguém falando coisinhas bonitinhas. Então entenda esse processo de diferenciação e para de se identificar com as pessoas. Você pode sim e deve ter pessoas que você olha pra elas e fala assim, pô, eu vou aprender com esse cara aqui, vou me espelhar nesse aqui, me espelhar naquele ali. Mas você vai aprender coisas que você realmente precisa e você vai continuar sendo você mesmo. Quando você se identifica demais com uma pessoa, isso leva você justamente a esses pontos de ficar doente. Porque você quer fazer a rotina do cara, você quer viver como o cara, daqui a pouco você quer pegar a mulher do cara, daqui a pouco você quer fazer... Cara, não faça isso. Mas olha pra essas pessoas com um processo de se espelhar nelas. Lembre que você vai ser sempre você mesmo. Quando você se identifica com alguém e quer começar a fazer a rotina da pessoa, imitar a pessoa, falar do jeito da pessoa, fazer aquilo, você começa a destruir todos os outros pilares que a gente viu aqui. Por quê? Porque daí você já não aceita mais fragilidade, porque você vai ser igual a outra pessoa, daí já não existe mais você nessa equação. Você começa a se cobrar demais, né? Porque você olha pra vida do cara e fala, pô, o cara malha 1h30 por dia, acordando às 5 horas da manhã, né? Aí você vai lá, você acaba dormindo 11 horas da noite, 10 horas, dependendo da sua rotina. Aí você quer imitar o cara e vai começar a acordar às 5 horas, querer treinar 1h30. Aí vai passar uma semana, você vai estar morto. Você vai estar em burnout, você vai estar com algum problema de saúde mental, pode ser. Então não faça isso. Você pode até tirar alguns pontos importantes que a pessoa faz, se espelhar em alguns pontos, mas não se identifique. Então isso aqui é só algum dos pontos que eu aprendi com alguns anos de terapia. Ah, mas Ângelo, você voltou à terapia 1 semana atrás. Sim, mas esses pontos aqui, eles já permeiam minha vida de uma forma ou outra. Isso aqui é muito importante para você não precisar passar por dor para aprender. Então, existe uma frase que eu gosto muito e vou deixar para você pra gente terminar o vídeo, é que os inteligentes, eles aprendem com os próprios erros. Ou seja, você vai lá, você erra, você faz merda, você se fode, e aí você aprende. Aí você aprende. Mas os sábios, eles aprendem com o erro dos outros. Ou seja, quando eu vejo alguém errando, eu não preciso errar, eu não preciso me fuder junto.
pra aprender aquilo. Eu já aprendi com o erro dos outros. Então, por isso que a leitura é tão importante, por isso que você se conectar com outras pessoas que, quem sabe, já chegaram onde você quer chegar, ou pessoas que estão aí no processo, se conectar com essas pessoas é muito importante. Porque aí você aprende com o erro delas, você não precisa se ferrar. Você já garante, se você tá nesse caminho aqui, e a pessoa fala, eu já percorri esse caminho pra lá e tem um buraco lá na frente. Você já desvia antes de chegar no buraco, você não precisa cair no buraco pra seguir. Então é literalmente como um labirinto. Você não precisa errar e bater cabeça em vários pontos errados. Você pode melhorar esse seu caminho se você aprender com o erro dos outros. Isso é muito importante. Então, terminamos o vídeo. Hoje foi um vídeo um pouco mais diferente, mas o nosso princípio aqui é o mesmo. Fazer com que a vida seja mais leve e que você também seja produtivo, mantendo a leveza na vida. Que é o caminho que eu tô buscando, é o caminho que eu busco há anos e é o caminho que eu quero te ajudar a trilhar também. Tá bom? Então deixa aqui sua curtida, deixa seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aqui. Coloca nos comentários o que você acha desse tipo de vídeo, se essa reflexão ela fez sentido pra você e se ela te ajudou de alguma forma. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e tchim tchim, milkshake. Não tô me cobrando muito, porque minha dieta tá em dia. Então minha dieta tá em dia, eu posso tomar milkshake. Até o próximo vídeo.